Ajustando aqui, 18h01. Boa tarde, pessoal. Pessoal entrando aí aos pouquinhos. Live mais do que especial hoje, porque envolve uma convidada especial e envolve um assunto muito delicado, né, para todos nós advogados, e não só advogados, mas todo mundo tem um pouquinho de dúvidas, né? E precisa sempre desenvolver habilidades e algum conhecimento relacionado a finanças. Então, eu tenho acompanhado o trabalho da professora Frederic Metz, que é professora da PUC, né? E tem um trabalho muito legal, trabalho digital. O perfil dela é todo ligado a essa abordagem, né? De uma maneira muito simples, de uma maneira muito didática. Então, o trabalho da Frederic se destaca, né? E eu gosto muito porque fala numa boa, suave, né? Então, outro dia nós fizemos uma live aqui com outro grande amigo meu, o que é o Bruno, e eu falei ainda assim, falamos de seguro de vida de uma maneira suave, né? O Bruno tem essa facilidade de trabalhar com questões difíceis da vida de uma maneira suave. Então, eu acompanhando o perfil da Fred, posso chamar de Fred, eu acho, né? Claro, deve, Que é como deve. tá descrito lá no perfil, né? Deve. Então tá. Então eu tenho acompanhado ali o perfil dela e eu chamei, eu digo, vem cá, vamos fazer uma live para tu explicar para esse povo da advocacia, falar um pouco de finanças para advogados, né? Já que aqui, então, essa live que a gente está fazendo assim, mais ou menos periódica, né? A gente está conseguindo manter um fluxo de todas as quintas ter uma live. É uma mistura. Um pouco do escritório lá da RP Juro, um pouco minha live, né? Eu como na minha atividade mais pessoal e também desenvolvendo um pouquinho de perfil mais de ensino, né, Fred? Então, muito obrigado por ter aceitado, tá, o convite. E o papo é solto, é numa boa, é sem Que ótimo. juridiquês, né? É um É papo assim sem que eu gosto, juridiquês. Rafael. É só por isso que eu topei, viu? Não. E até porque assim, a gente precisa aprender É. muito dos conceitos, deixa eu só aumentar o volume aqui um pouquinho, muitos dos conceitos de finanças, porque a gente não tem isso na faculdade. Então a Uhum, gente tem que aprender isso levando, como é que é? É no amor ou é na dor, né? Geralmente uhum. o advogado aprende na dor essas Adoro. questões de finanças. Então, Fred, por favor, te apresenta um pouquinho, fala do teu trabalho pro pessoal aí. Então vamos lá, gente. Rafael, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E acho que isso que tu trouxe para mim é um dos lemas que eu tento levar para minha vida, que é justamente tentar transmitir um pouco de conteúdo para as pessoas de maneira fácil e de maneira didática. E ainda mais um conteúdo como finanças, que costuma ser o bicho-papão da maioria das pessoas, porque é número, porque é isso, porque é aquilo. Então, a gente tem que conseguir descomplicar isso e também colocar isso na vida das pessoas de maneira fácil, até porque isso influencia a minha vida como pessoa física mesmo e também como pessoa jurídica, no caso de advogados, que a maioria são profissionais autônomos, né? Então, Uhum. gente, sou a Frederic, trabalho na PUC. Eu gosto de dizer que trabalho na PUC porque eu sou professora também, mas além disso, tenho algumas outras funções lá. Estou vinculada à Escola de Negócios, mas trabalho bastante tanto na graduação, quanto no lato sensu, quanto no stricto sensu. Então, hoje eu estou alocada na linha de marketing do programa de pós-graduação em administração. Sou agente de inovação da Escola de Negócios, então todas as parcerias voltadas à questão de inovação, voltadas para convênios empresariais, sou responsável. Agora estamos ainda, espero que até o final do ano, estamos montando a empresa Júnior da PUC, que é uma grande lacuna que a gente tem, mas já estamos com o nosso espaço lá no parque. E trabalho também bastante com a parceria do UOL, da PUC, nos MBAs. Então, esse ano eu lancei um MBA que eu sou coordenadora e agora estamos preparando um novo MBA para o ano que vem.
Então, isso é o que eu faço um pouco, gente, falando da minha formação, porque eu estou aqui, porque eu falo de finanças. Então, o Rafael ainda comentou da live que ele fez de seguros, né? A minha formação básica é em ciências atuariais. Então, as pessoas nem acreditam, a maioria acha que eu sou administradora ou economista. Mas, na verdade, a minha formação básica é em ciências atuariais, que é um curso voltado à gestão de risco, principalmente seguros e planos de previdência complementares. Após a minha graduação, então, eu optei para a área de administração. Então, o meu mestrado é na administração com ênfase em finanças e o meu doutorado em administração com ênfase em marketing, assim como o meu pós-doc também. Então, hoje, gosto de trabalhar tanto na área de finanças corporativas, gestão financeira, como também adoro a área de comportamento humano voltado a decisões financeiras. Então, seja investimentos, que hoje a gente tem muito, cada vez mais com a taxa de juros baixa, a gente tem falado muito mais de opções de investimentos, né? E também trabalho bastante com fatores de endividamento da população, superendividamento. Então, sempre voltada ao lado do comportamento humano. Então, a minha opção de ir para o marketing era justamente sair daquele racional de finanças e entender um pouco mais o comportamento, que na verdade é o que rege 95% das nossas decisões. Então, muito acho legal. que sou eu, gente. Para quem ainda não acompanha, segue lá o perfil da Fred e vê. É muito legal essa tua, até te parabenizando também, né? Porque eu acho que tu deixa muito claro na tua timeline, no teu material que tu compartilha, sempre essa linha, né? Do comportamento, do pensar os porquês. E tem tudo a ver. Sabe que uma vez eu orientei uma aluna num trabalho, ela é bancária, sobre o superendividamento, né? Então tem uma discussão que vai lá no direito a respeito disso, porque as pessoas, não só nas suas vidas profissionais, mas também nas suas vidas pessoais, não têm um preparo, uma educação financeira, né? Então... exatamente, até ali na PUC, quando tem esses mutirões solidários de renegociação de dívidas, o mutirão é feito em parceria com a Escola de Negócios e a Escola de Direito. Então, toda a parte de renegociação com as instituições, isso vai pela parte do direito, e a administração entra muito mais com a questão de gestão financeira, porque a gente vê muito, mas também já tem estudos que mostram que para ajudar a pessoa não é só tirar ela daquela situação, e sim compreender o porquê que ela chegou naquela situação. Senão o comportamento dela é sempre recorrente, né? Então, por isso que eu busco sempre, nas minhas falas, no conteúdo que eu trago, essa questão de bem-estar, estilo de vida, porque eu acredito que gestão financeira, comportamento financeiro, ele é muito mais consequência de hábitos que a gente tem, crenças que a gente tem, características das nossas vidas, até uma situação psicológica que a gente esteja passando vai afetar isso diretamente. Então, por isso que eu sempre gosto de olhar a questão do ser humano de forma bem macro e não específico nesse ponto. Legal. Uma coisa que a gente tem muita dúvida, nos ajuda, tá? Preço. Nós temos uma tabela da OAB, tá? Que nos dá parâmetros para cobrar honorários advocatícios. Mas não é uma tabela necessariamente obrigatória, existe uma discussão nesse sentido, e tu, como uma estudiosa da economia, vai entender muito melhor do que eu, né? A questão, às vezes, de tabelar, de se tabelarem preços. Mas, enfim, é outro papo, né? Mas como é que nós, advogados, puxando da tua experiência com o setor de serviços, como é que tu vê um critério para a gente precificar bem? Assim, no setor de advocacia, então, a prestação de serviço vai ser sempre serviços. Então, quando a gente fala de precificação, se eu fosse precificar um produto, seria muito mais fácil. Porque é mais fácil estimar um custo de produção, colocar um frete, colocar impostos. Quando a gente fala em precificação de serviços, realmente é um pouco mais complexo. Então, essa questão de tabelas, de conselhos, ela muitas vezes serve para estipular um valor mínimo que vocês podem cobrar. Então, pelo menos na área de comunicação é assim que funciona, na administração também. Só que como vocês estão oferecendo serviços, a precificação segue muito mais uma precificação que a gente teria de produtos na linha premium, que é o quê? É aquele produto que tu oferece no mercado
mas é um produto diferenciado. Então, vocês não vão encontrar concorrente direto. Eu não vou pegar o mercado na frente do meu prédio, na 2 quadras, e no outro mercado vai ter exatamente o mesmo produto. Até porque na área de advocacia se tem o quê? Diferentes especializações. Então, muitas vezes o advogado ele é reconhecido na sua área, tu tem mais contatos em outra área, então tu vai por diferentes vertentes. Então, dessa forma, dá para se precificar os serviços como se fosse um produto premium. O que é uma precificação por produto premium? Então, na verdade, a gente fala muitas vezes que uma regra de precificação ela nem sempre é válida. Porque o cliente só vai pagar aquilo que ele está disposto a pagar, independente do preço que eu for colocar no mercado. Aí nós temos um cenário complicadíssimo. Então, assim, na verdade, vocês têm que conseguir enxergar o quanto o cliente ele está disposto, ele costuma pagar pelo serviço que vocês prestam. Se eu já tenho um nome conhecido no mercado, se eu ofereço algum serviço diferenciado, por exemplo, em relação a prazo, ou eu já ganhei não sei quantos processos, aí eu já vou tendo um prestígio maior. Dependendo dessas características, eu consigo colocar sempre uma margem de lucro maior. Então, quem define a margem de lucro sobre a precificação é o próprio advogado, quem está prestando o serviço. Obviamente que vai depender do cliente de ele aceitar ou não aquele preço. Quando eu sou novo no mercado, normalmente eu tenho que começar a cobrar de acordo com a concorrência. Até porque eu preciso fazer o meu nome no mercado e eu não tenho ainda esse prestígio. A não ser que daqui a pouco o prestígio venha de algum sobrenome, alguma outra característica que também é mais particular do segmento de vocês. Então, o que eu sempre sugiro? Primeira coisa que vocês sempre precisam saber é o quanto vocês têm de gasto fixo. Porque, na verdade, quando eu precifico um produto, eu levo em conta matéria-prima, produção. Não é o caso do serviço. Porque serviço, muitas vezes, a matéria-prima, produção é o capital intelectual. Sim. Seja o do sócio, do advogado ou dos funcionários. Então, esse capital intelectual, se é dos funcionários, eu já tenho lá uma folha de pagamento fixa todo mês que entra como um gasto fixo. Se eu ainda pago uma comissão, esse percentual de comissão, eu consigo também jogar na precificação do produto final, como uma comissão que um restaurante dá para o garçom, que um lojista dá por comissão de vendas. Então, o que eu sempre sugiro para quando, não só para advogados, mas daqui a pouco para qualquer pessoa que trabalha com consultoria. Primeiro, ter uma correta ideia de qual que é o gasto fixo de vocês por mês. Então, quanto vocês gastam por mês fixo para manter a operação de um escritório, por exemplo. Tem aluguel, tem limpeza, eu tenho uma carga tributária fixa e demais gastos. A partir disso, eu consigo ter uma ideia de qual que é o valor mínimo que eu preciso ter, pelo menos para cumprir com os meus gastos. Aí, outro ponto que eu preciso ver. De acordo com o que vocês estão vendendo, vocês têm custos variáveis, então daqui a pouco vocês têm que terceirizar alguma coisa. Então, eu sei, quem trabalha muito na área tributária, às vezes tem que terceirizar a parte de cálculo. Na área previdenciária, às vezes tem que terceirizar a parte de cálculo atuarial. Então, trabalhista também. Trabalhista também. Trabalhista também. Então, tem diversos... Não quer dizer que todos os serviços na área de direito têm essa terceirização, mas vocês precisam entender bem o que é o serviço que vocês estão vendendo. Então, quanto vocês vão ter de gasto variável? Então, daqui a pouco não adianta eu querer cobrar 10 mil do meu cliente se eu tiver que contratar alguém e vou ter que pagar 7 mil para contratar, vai sobrar 3 mil para mim, para dar comissão, pagar imposto e eu ainda preciso pagar aqueles gastos fixos. Então, eu não consigo. Então, o que é importante mapear? Primeiro, esses gastos fixos. Segundo, todos os gastos variáveis, então, desde tributação, gasto daqui a pouco de locomoção, para uma estimativa de audiência que vocês venham a ter. Daqui a pouco até o tempo que vocês gastam para ir na audiência ou para ir num tribunal entregar processo. Então, tudo isso entra como gasto variável. E a partir disso, eu coloco as minhas margens. Então, a margem é uma coisa muito subjetiva. Isso a gente não tem como dizer, Rafael, cobra 30% de margem. Porque daí entram
aquelas variáveis que eu falei antes. É o prestígio, daqui a pouco tem também a questão de oferta e demanda. Então, se tu trabalha em um segmento que tem vários advogados oferecendo a mesma coisa, vocês não podem cobrar uma margem tão grande. É diferente de daqui a pouco... Esse é um cenário que existe, né? Porque, na verdade, assim, eu vejo que a dificuldade dos meus colegas, né? E por isso que é interessante tu fazer essa abordagem, ó, mapeia, né? Anota aí o que gasta e tal. Porque eu vejo que muitos têm dificuldade, inclusive, quanto ao fluxo de caixa. Claro. Né? Porque daí tu não consegue ver assim, bom, mas eu preciso de tanto num ano ou num mês, ou tanto de gordurinha, né? A gente nunca gosta da gordurinha, só quando é gordurinha financeira, né? E aí a gente fica lá sem a gordurinha. Só que o processo demora, vem pandemia, vem, né? E aí tal. Como é que tu mistura, assim, então, o fluxo de caixa com essa previsão? Isso. Na verdade, eu estava até preparando um material para o meu Instagram falando disso hoje. Que é a confusão da maioria, não vou dizer advogados, mas eu vejo até administradores formados que têm essa dúvida, que viram isso na faculdade, mas não aproveitaram e chega na hora da gestão de colocar em prática, ficam com essa dúvida, que é justamente a diferença do fluxo de caixa para um lucro. Então, o que a gente tem? Tem um demonstrativo bem básico que a gente usa para ver o lucro do mês. Então, nesse demonstrativo, eu vou ter lá os meus gastos fixos, que é o que eu comentei antes. Vou ter impostos, vou ter comissões, vou ter uma estimativa de faturamento. Claro, outra coisa que pode influenciar na precificação é quantos clientes tu pode atender por mês. Se tu pode atender um cliente por dia, tu pode cobrar um preço menor. Mas se daqui a pouco é um trabalho que te demanda 20 dias no mês, aí tu vai ter que cobrar um preço maior. Então, isso também é uma variável que influencia muito na precificação. Então, esse primeiro demonstrativo, a gente mapeia, então, o valor que recebeu, soma tudo que ganhou e vai diminuindo os gastos, tanto esses terceirizados, impostos, comissões e gastos fixos. O que sobra é o lucro. Então, o objetivo de qualquer negócio é ganhar mais do que gastar. E o fluxo de caixa, o que acontece? Na maioria das vezes as pessoas sabem que elas tiveram um lucro no mês. Ah, esse mês eu tive 10 mil reais de lucro. Mas eu olhei o saldo do meu banco e eu tô somente com 3 mil no banco. O que aconteceu? Alguém está me roubando. Alguém está me roubando, o banco está me roubando, sei lá quem está me roubando. Na verdade, essa diferença é o fluxo de caixa. Então, o que é o fluxo de caixa? Efetivamente o quanto de dinheiro entrou no mês e o quanto de dinheiro saiu no mês. Então, se vocês dão condições de pagamento para o cliente de vocês, então, cobrei lá 10 mil por um trabalho para o meu cliente, mas deixei ele pagar em 4 vezes. Então, eu vou ganhar 4 parcelas de 2.500. No demonstrativo, para entender o lucro, vai direto à receita de 10 mil, porque é o valor que eu fechei o serviço para o cliente. Mas o meu fluxo de caixa vai entrar 4 vezes de 2.500 no mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. Então, esse é um típico exemplo. Eu estou vendo aqui que eu tenho uma entrada de 10 mil, mas no meu caixa só está entrando 2.500. Aí, o que acontece? Eu vendi por 10 mil e fiz em 4 vezes para o meu cliente. Só que eu tive que contratar alguém para fazer os cálculos, pegando o exemplo que a gente estava trazendo antes. E só para fazer os cálculos, eu tive que pagar 4 mil reais por pessoa. E eu paguei no momento que ele me entregou os cálculos, obviamente. Aí, o que aconteceu no primeiro mês? Eu ganhei 2.500, mas eu já tive que pagar 4. Então, olhando só de forma bruta, gente, não estou tirando imposto, não estou tirando nem o gasto que tu teve com gasolina para ir para lá, para ir para cá, com daqui a pouco gráfica para impressão. Só olhando esses números brutos, eu vou ter entrada de 2.500 e uma saída de 4 mil no meu caixa. Então, no meu lucro, eu tive um faturamento, uma receita de 10 mil. No meu caixa, já estou negativo em 1.500. Então, essa é a diferença, só tentando trazer um exemplo bem prático da diferença do que é uma apuração de lucro, entender o que é um gasto fixo, o que é uma receita, para um entendimento do fluxo de caixa. E o que mais importa hoje? O demonstrativo do lucro importa para a gente definir uma precificação.
Então, Isso. conceitos que a gente traz, por exemplo, quantos clientes eu preciso para pagar minhas contas? Eu olho pelo demonstrativo de resultado. Qual que é a margem que eu vou cobrar no preço de venda? Então, quanto eu tenho de margem de lucro ou de margem que a gente chama de markup, que a gente multiplica lá pelo custo variável. Isso eu uso demonstrativo de resultado. Então, ele é importante num primeiro momento. Mas para a gestão financeira do negócio, o mais importante é o fluxo de caixa. Então, muitas vezes não me interessa o quanto eu fechei de contrato no mês. Me interessa o quanto eu estou efetivamente ganhando. E outro erro que tem muito nessa gestão é eu abri o meu escritório com 20 mil e os outros 30 mil que eu gastei em móveis, eu estou parcelando em 12 vezes. Então, esses outros 30 mil que eu estou parcelando em 12 vezes, todo mês vai ter uma saidinha. E essa saidinha de dinheiro, ela não entrou como investimento, ela está comendo, é o lucro. Deixa eu ligar minha luz aqui, que eu estou ficando meio escura. Tranquilo. Então, todo esse investimento, como eu não botei ele como investimento inicial, como esse aporte de recurso não foi colocado no início, então muitas vezes tem empreendedor que pensa assim, depois eu pago com a minha própria operação, o que falta. Isso é um outro erro gigantesco, porque daí eu já estou comprometendo aquele meu capital, aquele meu fluxo de caixa, com um valor que deveria ter sido alocado como investimento. Então, isso é o que eu sempre sugiro. Precificar, organizar, saber o quanto cobrar, demonstrativo de resultado, para entender essas estruturas que tu tem, essas margens que tu tem. Mas para o dia a dia é muito mais importante eu ter um controle de fluxo de caixa. E, gente, fluxo de caixa é um Excel. É colocar lá. Importantíssimo tu falar isso. É Excel, eu não preciso ter consultora, eu não preciso ter contadora. Eu abro um Excel. Eu não sei mexer no Excel, é um papel de caderno. Desde que vocês anotem o que está entrando e o que está saindo todos os dias, que é aquela história. Anota um cafezinho, anota isso. Quando eu falo em educação financeira para pessoas, eu não gosto muito dessas regras. Até porque eu não faço isso, de anotar um cafezinho. Eu acho que, às vezes, é um exagero e aquela coisa, quando tu acaba criando muitas regras para um negócio dar certo, chega um momento que enche o saco. Pois é. Eu gosto de simplificar as coisas. Mas quando a gente fala em gestão de empresas, é super importante anotar assim. Até porque posso ter funcionários, eu posso ter um monte de coisas. E até para evitar um outro erro muito comum, que é misturar finanças pessoais com finanças da empresa. Então, no momento que eu faço esse controle do fluxo de caixa, eu consigo enxergar bem a minha operação. Porque senão entra dinheiro do lado, põe no outro, sai do outro... E começa a virar aquela mistura que eu não sei daqui a pouco se eu estou gastando mais do que ganhando, se a empresa está dando errado. Me diz uma coisa que me surgiu assim agora. Eu gastei a quinta e foi. Não, uma pergunta que me surgiu assim, porque é muito comum acontecer. Eu acho que pode ser doloroso eu botar isso e ver que o meu negócio pode ser doloroso, né? E aí? Eu brinco às vezes com o pessoal, eu fico em casa tomando chimarrão às vezes, que é melhor, né? Porque o pessoal não consegue compreender a minha realidade, tá bom? A dor que eu sinto, né? Muitas vezes. O pessoal chega no escritório e a gente quer atender todo mundo, porque o advogado, ele tem como pressuposto da profissão, a gente procura ser advogado por quê? Porque quer ajudar as pessoas, porque quer, digamos, poder prestar um serviço para melhorar as condições daquela pessoa, repor algum prejuízo que aquela pessoa teve. Ok. O que às vezes é complicado? É misturar essa situação de cobrança com isso. Então, por exemplo, vamos pensar, a pessoa já está devendo, entre aspas, né? E está sofrendo uma cobrança. Para que eu a defenda, eu preciso cobrar ainda um valor além do que ela já deve. E aí, às vezes, o pessoal fica constrangido de cobrar um valor adequado, que envolve prazo de duração do processo, que envolve vários critérios específicos da advocacia, fica com vergonha. E aí chega lá e diz assim, não, faz assim, Fred, poxa, tu é super legal aí, eu vou te cobrar um salário mínimo, tá? Para fazer esse processo. Só que daí não vê que cobrar um salário mínimo é melhor, então,
não fazer, Não ou dizer assim, fazer, não, claro. eu não faço, me desculpa, mas não vou conseguir te ajudar, né? Como é que tu Uhum. vê, como é que tu, vamos, não sei se a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente pode sanar essa dor, que é uma dor até psicológica nossa? Como é que tu vê isso na nossa carreira? Eu, esse exemplo que tu trouxe é o que eu costumo dizer, que eu estou pagando para trabalhar para um cliente, né? Não é o cliente que está me pagando, eu estou pagando para trabalhar com ele. Que é o. Às vezes a gente usa um termo até quando tem negociação de compra e venda de empresas, que a empresa não vale nem a dívida dela. Então, Uhum. se tem alguém querendo adotar aquela empresa, pegar tudo para ele, tem que dar graça a Deus. Vai. Mas no meio disso, tu tem um apego emocional, né? Então, acontece a mesma coisa do psicológico. Tu me fez duas perguntas, eu acho, Rafael. Vou responder a primeira, que é a questão de olhar e organizar e ver que o negócio não tá bom, não deu certo. Normalmente eu analiso de duas formas quando o negócio tá no prejuízo, não tá dando certo. A primeira é que eu não estou entregando algo de valor para o meu cliente. Então, eu posso ter tido uma falha de construção do meu serviço e não conseguir compreender quais são as dores do meu cliente. Então, daqui a pouco, estou oferecendo mais do mesmo, não tem diferencial, a concorrência está muito grande. O que eu tenho que fazer nesse caso? Tentar me reposicionar no mercado para realmente o cliente enxergar valor e enxergar algo diferenciado naquilo que eu. Às vezes o diferenciado, gente, é um atendimento a mais pessoal, porque a gente sabe que esse trabalho de vocês envolve, às vezes, sessões de terapia também com o cliente. Eu sei que minha mãe, às vezes, vai no advogado dela, eu digo, mãe, é melhor tu ir num psiquiatra do que ir nesse advogado, pobre advogado. Mas, então, muitas vezes o cliente vai dar valor para isso. Então, é uma coisa que vocês podem dar que vai gerar proposta de valor, vai gerar diferenciação. Vocês vão gastar daqui a pouco 1 hora a mais, mas vocês vão se diferenciar. Então, primeiro ponto, se o negócio não está dando certo, ver essa questão do que vocês estão oferecendo, o que o cliente quer. Segundo ponto, má gestão financeira. Então, se eu olhar toda a parte de posicionamento, estruturação, inserção no mercado, se eu tenho cliente e eu começar a olhar minhas finanças e não está dando certo, é porque eu estou com uma falha de gestão de fluxo de caixa. Então, daqui a pouco, fiz muitas dívidas que eu estou pagando agora. Daqui a pouco, uso muito cheque especial que está comendo, o juro está comendo meu lucro. Daqui a pouco, eu misturei finanças pessoais. Então, o combustível do meu carro, vou passar o cartão do escritório. A luz lá da minha casa, eu vou pagar junto com a luz do escritório. Então, tudo isso entra em falhas de gestão financeira. Então, eu costumo dizer que quando um negócio não está dando certo, ou é uma falta de visão de mercado na perspectiva do cliente, ou é uma falha de gestão financeira. E, por exemplo, a gente vê em momentos de crises. As primeiras empresas que quebram são aquelas que têm falta de gestão financeira. Porque até agora, no meio da pandemia, eu atendi algumas empresas no projeto aquele da URGS, o SOS PME, e a gente via muitos casos de um simples restaurante dizer assim: não, eu sobrevivi a 5 meses, eu tinha uma reserva de emergência no meu restaurante e eu consegui pagar os gastos fixos. Mas a gente sabe que isso é raro. Isso na nossa vida pessoal é raro. Só um parêntese. Empresa. Qual é o prazo que o pessoal aplica no mercado? Vamos lá, o que o pessoal aplica? Qual seria o estado da arte dessa previsão de gordurinha? Eu gosto sempre de dizer que pequena e média empresa, o ideal é que tenha uma reserva de emergência, um capital de giro, pelo menos para 6 meses de operação. 6. Isso. E é para cobrir gasto fixo. Então, é pelo menos para manter operando. Que é o que eu estou vendo diversos cases agora, porque a função do isolamento começou em março. Então, em agosto, que aí sim apertou para todo mundo. E em março, abril já estava apertando, mas apertava mais para quem. Isso. Mas apertava mais para quem não tinha gestão financeira. Então, é aquele cara que misturava todas as finanças, estava pagando conta do mês passado com o que ganhava hoje. Ou daqui a pouco era um produto que era extremamente substituto no mercado. Então,
com a quantidade de opções e promoções, meu produto virou supérfluo, eu estou substituindo pelos concorrentes que vão me dar a mesma coisa, eu vou pagar menos. Então, isso é um ponto. Então, eu sempre gosto de olhar por essas duas óticas. E a Boa. segunda pergunta, Rafael, que você tinha me dito, eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que essa questão ela é muito mais psicológica e comportamental do que financeira, porque é que nem na vida, a gente tem que saber dizer não e tem que saber valorizar o nosso trabalho. Então, eu prefiro muito mais esse exemplo que tu me trouxe, que eu não consigo nem pagar meu gasto variável com o que eu tô cobrando, então diz que tu vai fazer de graça, seu amigo teu. Faz por Ou fora. faz de graça, né? Faz de graça, faz por fora do escritório, nos horários vagos. Não mistura pessoal com profissional, que muitas vezes isso acontece quando tu tem uma relação pessoal e tu acaba ficando sem jeito de cobrar. Então, acredito que isso é muito mais uma variável comportamental de saber cobrar o preço. E muito, eu sei, logo que eu me formei em atuariais, que eu trabalhei um tempo com consultoria, a gente falava muito na questão ética de cobrança de valor. Então, se eu sei que o preço médio é 3 mil reais, eu chegar e cobrar R$ 1.000 é quase uma concorrência desleal com os meus colegas também. Então, se o preço médio é 3 mil, ok, eu sei que eu posso cobrar em média 3 mil. Agora, se eu for muito bom naquilo, eu posso ir aumentando. Claro, e eu vou aumentando de acordo com o diferencial que eu vou oferecendo para o cliente. Ó, a maioria cobra 3 mil, eu vou te cobrar 13.500 porque eu vou te dar isso, vou dar preferência no teu processo, não vou atrasar isso, não vou atrasar aquilo. Então, nesse sentido, mas essa questão de cobrar menos do que tu gasta, não dá, não. É complicado, né? Outra coisa que o pessoal... Vamos pensar assim, a gente falou do lado ruim, né? Ah, nada dá certo, tá tudo muito difícil, mas vamos pensar que a coisa anda. Dizem, tá? Ouvi isso, não é nada científico. Dizem que o escritório de advocacia, se ele sobrevive a 5 anos, se tu consegue jogar 5 anos trabalhando ali, diz que daí vai, sabe? Deslancha. Mas vamos combinar, 5 anos é um prazo longo. Para quem já, daqui um pouco, já fez uma faculdade, que custa caro fazer uma faculdade, enfim, né? Uma faculdade que te exige ser formado bacharel em Direito para ter a carteirinha da OAB e poder atuar. Mas, enfim, vamos que tudo deu certo. Como é que tu vê a questão do reinvestimento? Porque eu acho que o pessoal não pensa muito nisso, sabe, Fred? Assim, bom, eu estou faturando tanto no escritório. Eu tenho que estar... Acho, tá? Estou errado. Bom, eu tenho que pensar em separar, além do meu fluxo de caixa, alguma coisa para eu melhorar uma estrutura física, para eu, de repente, investir numa tecnologia. Como é que tu vê isso? Esse negócio dos 5 anos, sabe que isso é tratado para qualquer empreendimento geral. Então, a taxa de mortalidade dos negócios, falando melhor, a cada 10 empresas, uma ou no máximo 2 sobrevivem a mais de 5 anos. Então, isso são dados do mercado, não só do segmento de vocês. E a questão do reinvestimento é super importante, porque o que é comum? Micro e pequena empresa, empresa familiar, deu um lucro, a pessoa está lá rapando caixa. Deu lucro, está lá rapando caixa. O que é importante? Fazer uma reserva, então estipular, por exemplo, eu retiro 50% do lucro e os outros 50% eu vou deixando na minha empresa. Até porque eu posso ter a questão de querer reinvestir, fazer cursos, daqui a pouco investir em alguma mídia diferente, eu posso ter gastos extras que eu não tenho dentro daquele meu gasto fixo que eu estipulei lá no início para saber o preço correto que eu vou cobrar. Então, todos esses gastos quero patrocinar um seminário que vai ter no setor, quero fazer uma convenção para os meus clientes. Então, tudo isso entra com esse dinheiro do reinvestimento. Outra coisa que muitas vezes as pessoas esquecem até acontecer com elas é sazonalidade. Então, todo serviço tem sazonalidade. Vamos pensar comércio em geral. Em dezembro, novembro e dezembro, normalmente são os momentos que eles mais ganham dinheiro. Sim. Aí, o que acontece? Eu vou lá, paguei o 13º, que eu sei que também é onde pesa muito a folha de pagamento,
E o que sobrou, eu peguei o dinheiro para ir pra praia. Fui passar o Réveillon na praia, tirei umas férias. Só que vem janeiro e fevereiro, o movimento, naturalmente, ele cai. Ou porque as pessoas estão sem dinheiro, ou porque daqui a pouco a maioria está de férias, não está na cidade, não vai consumir bens supérfluos. Então, por N motivos, o comércio em geral cai janeiro e fevereiro. Se eu sou o dono do negócio, eu tirei todo o meu dinheiro final de dezembro para tirar férias, o que acontece? Janeiro, ok, fechei ali. Em fevereiro, faltou dinheiro. Aí eu vou ter que ir lá na minha conta, pessoa física, tirar dinheiro para cobrir esse rombo. Aí já tá tudo errado. O que eu deveria ter feito? Sobrou dinheiro em dezembro, eu olho no médio prazo. Qual a minha sazonalidade? Qual que é o meu gasto fixo? Entra naquela reserva. A reserva de emergência que eu falei antes de tu ter dinheiro como giro para 6 meses, isso é um reinvestimento. Então, esse valor é parte do lucro, que ao invés de ir sacando, eu vou reinvestindo, deixo em investimentos no mercado que tenham alta liquidez, porque, lembrando, é emergência, não é para investir em ativos com risco, bolsa de valores, e sim, deixar, por mais que não esteja rendendo praticamente nada, pelo menos deixa lá que tenha liquidez, caso vocês precisem. E no momento da emergência, ou seja, quando eu tenho essas instabilidades de caixa, eu sei onde resgatar o dinheiro. Eu não preciso pegar da minha conta pessoa física. Então, a questão do reinvestimento, ela é super necessária e ela está totalmente alinhada com a necessidade de controle de fluxo de caixa que eu falei antes. No momento em que eu estimo o projeto em controle de caixa e consigo ver quais são os meses que vai entrar mais conta, que eu vou ganhar menos, etc., eu consigo também prever qual é a minha necessidade de capital de giro, necessidade de grana. E essa grana, eu não preciso sempre aportar. A maioria das pessoas tá... Ai, a minha empresa precisa de dinheiro, eu tiro lá da minha aplicação. Não. É dividir, gente. Quando eu falo dividir finanças pessoais da empresa, é justamente pegar aquele lucro da empresa e não achar que é o meu lucro. A Camila Farani fala um negócio que eu acho excepcional, que ela diz que o dono ou o empreendedor de um negócio rico é pobre. Porque o dinheiro dele está na empresa, não está com ele. Sim. E entra justamente nessa lógica. Então, eu sou dono do negócio, meu negócio dá muito dinheiro, mas o dinheiro não precisa estar comigo, o dinheiro deve estar na empresa. Justamente porque eu preciso de reserva, eu preciso de reinvestimento, eu preciso de investimento em comunicação, em mídia, eu preciso de uma série de gastos para manter um exponencial de crescimento dos meus clientes também, né? Então, ela falou uma vez... Hã? Sabe que o advogado, ele, por natureza, gosta da adrenalina, né? A maioria das pessoas que querem advogar também gostam e amam a advocacia porque tem adrenalina, né? Tem o ganhar processo, tem o correr, como é que é? O se submeter ao risco. O pessoal das startups tanto fala, né? O cara da advocacia, ele é talhado para correr o risco. E muitas vezes eu vejo o perfil assim, não, mas eu vou acelerar aqui, porque daí vai entrar aquele processinho, sabe? Vai sair aquele alvará. E às vezes não sai. E daí vai para o banco. E daí começa a corrida dos ratos, né? Como já dizia lá no Pai Rico, Pai Pobre, né? Então é complicado. É uma realidade, tá, Fred? E eu te questiono, colocando a minha experiência pessoal também, porque daqui um pouco o pessoal que nos escuta aqui, que está nos assistindo, todo mundo na vida tem diferentes fases, né? Financeiras, profissionais e tudo mais. Quando a gente já consegue acumular uma gordurinha, fica bom, porque daí tu consegue já administrar. Agora, às vezes, é corda no pescoço. Eu acho que aí é que a gestão se faz ainda mais necessária, né? E eu acredito que no segmento de vocês tem uma ameaça muito mais forte que nos outros, porque vocês são totalmente dependentes de setores públicos. Então, se a lei muda, se qualquer coisa muda, daqui a pouco um trabalho vai por água abaixo. Vocês são altamente dependentes de alvará, licenciamento, aprovação disso. Tipo, agora em pandemia os negócios fecharam, vocês também ficam presos. Então, toda operação, todo trabalho de vocês tem essa ameaça, que é o que a gente chama de ameaça de mercado externo. Então, sim. É pior porque é uma ameaça que vocês não têm controle sobre isso. Não, e é por isso que eu te chamei. Porque, assim, são questões que
pro pessoal. A gente não aprende isso na faculdade, tá, Fred? Não. E é isso, é incrível, E porque muitas eu vezes tenho aprende, Rafael, até no dia a dia, né? Porque uma coisa é muito fácil eu vir aqui falar coisas lindas e dizer que é super legal fazer. Outra coisa é no dia a dia o fazer. pessoal efetivamente conseguir se organizar e conseguir fazer tudo isso. Não, Então, e uma coisa que eu vejo que são habilidades que a gente tem que adquirir, porque, vou pensar assim, a gente até comentou ali antes da live, a gente tava. Eu nunca faço muito pauta, né, Fred? Tu viu ali? A gente só organiza algum não, roteirinho eu para sou deixar a assim coisa também. Eu fluir. acho que assim flui mais fácil do que ficar Tem que ser, senão engessando parece um tudo monte. robô, né? Não, Aham. não é isso. E aí a gente falou assim, custo de aquisição do cliente, o Uhum. lifetime value, né? E aí a Uhum. gente disse, não, deixamos para a próxima. Mas Eu falei, isso é assunto de uma nova live. Uma de uma nova nova live. live. Porque isso Mas tem a nas ver com minhas dicas de ramificações livro, do reinvestimento, né? isso, porque daí, nas minhas dicas de livro eu sempre falo daquele do Estratégia do Oceano Azul. E eu Uhum. gosto muito de livro, eu gosto muito de fazer reflexões desse livro para dentro da advocacia, porque é um setor que realmente, cada vez mais, eu parabenizo os colegas que são firmes na advocacia, muitas vezes por vocação, por gostar do que fazem, né? Porque é um mercado dificílimo, tem muitos profissionais. A disputa é acirradíssima, muitos excelentes profissionais, né, Fred? Uhum. Baixa o valor. O que está se falando hoje em dia é que a própria advocacia está comoditizada. Como é Uhum. que tu vê isso? Já ouviu esse termo, não? Uhum. É a questão de tu não achar o que eu tava batendo muito na tecla antes, que é a questão de tu não achar muito profissionais que ofereçam diferenciação no mercado. Então, é o mais do mesmo. Dependendo do setor, a gente diz que os advogados, desculpa o termo, tá, gente? Mas a gente fala que os advogados estão muito mercenários, que às vezes eles estão correndo atrás de cliente processo só para ganhar comissão. Não é por um propósito, não é por uma paixão pela profissão. Então, acho que isso não é só na advocacia, a gente pode perceber como um movimento de mercado em diferentes setores. Então, mas eu percebo isso não só por mim, graças a Deus. A única vez que eu pisei de uma advogada, uma das minhas melhores amigas me salvou e a gente resolveu rapidinho. Mas eu vejo por coisas que acontecem assim ao meu redor. Então, por isso que eu acho que todas essas reflexões, Rafael, que a gente trouxe, são super importantes. E tem uma coisa também, como eu estava falando antes, a dependência de vocês a esse cenário externo, a esses setores públicos externos é gigantesco. Então, por exemplo, toda a questão de sazonalidade que eu estava falando, vocês têm esses prazos de recesso dos tribunais. Então, tudo isso atrapalha. É diferente Com de um certeza. negócio que vai fluindo, que depende só da mão de obra. Então, agora na pandemia, quanto tempo ficaram parados os processos? Os físicos. É, Tem muitos quanto eletrônicos, andares eletrônicos. Aí o pessoal mas deu um e os movimento para físicos? digitalizar os processos físicos. Mas e os físicos estão parados desde março. Sim, desde março. Alvará Então, sem sair, aí inventário vocês estão parado. deixando de ganhar dinheiro, o cliente não está satisfeito porque o negócio parou. Com certeza. E é um negócio que não depende nem de vocês nem do cliente. Então, É. aí sim que eu preciso de reserva de emergência. Porque além da sazonalidade, eu tenho essa alta dependência do mercado externo, do governo. Daqui a pouco uma aprovação de uma reforma, você sai correndo do lado, a aprovação de outra reforma sai correndo para o outro. Então, isso eu acho que exige mais ainda de vocês do que de alguns setores, esse controle, essa organização de fluxo de caixa, esse reinvestimento, essa constituição de uma reserva de emergência. Então, não saquem todo o lucro, não retirem todo o lucro. Pensem que uma coisa é o dinheiro da empresa, outra é da pessoa física. Isso evita muitos erros, percalços que tu possa ter em relação à gestão. E dentro desse risco, que nem tu trouxe ali, a concorrência está cada vez mais acirrada, para vocês oferecerem um diferencial é mais difícil. Então, tudo nesse sentido acaba potencializando essa necessidade para vocês, né? Então, É. por E isso a que eu acho, gente mas é um essas mercado. métricas que tu queria falar, isso eu Ah, acho que deve ser boa. outra live. Porque Pois isso é. daqui a pouco até fazer uma live falando de quais os reinvestimentos que valem a pena ou não, né? Então, e como medir isso.
Então, isso seria papo mais para uma hora, Isso. porque a gente pode ter diferentes tipos de reinvestimento e como avaliar isso. Com certeza. Não, tu sabe que eu tenho um projeto paralelo, né, que chama Jurídico Fora da Caixa. Então, tá rodando pela Hotmart e nós fechamos a primeira turma. A Sinara tá aí, é participante da primeira turma. E claro, é um pilotinho, né, de um projeto maior que eu estou desenvolvendo. E eu vejo, né, Fred, assim, a necessidade de incluir em si, não só e se não tem espaço num dos bancos acadêmicos para isso, que eu acho que deve ter, né, uma crítica construtiva ao ensino tradicional, digamos assim. Se é que não tem espaço, a gente precisa investir mais e bater mais esse papo interdisciplinar com a galera das Com finanças, sabe? certeza, não. E sabe que eu refleti muito sobre isso nos últimos 3 meses, porque como eu sou agente de inovação, estava envolvida com a coordenação da nossa maratona de inovação. E a gente escolheu o tema de cidades inteligentes. E como esse ano vai ser um evento totalmente online, a gente está fazendo uma maratona de inovação pela primeira vez com todas as escolas da PUC. A PUC é demais, né? A gente teve assim, a PUC eu fui lá aqui, na imersão da MBA. Olha, a PUC, parabéns, né? Porque a PUC realmente tá demais. Vale o elogio público sempre, porque o que é o Tecnopuc, Fred? Dá vontade de se mudar pra lá. No geral. E é uma universidade que, se a gente comparar com as outras, ela está à frente do seu tempo. Então, ela antecipou uma série de tendências. Então, se a gente olhar o PUC-RS online, já tem 3, 4 anos. Agora que as instituições estão sendo obrigadas a ir para o remoto, coisa que a gente já estava avançado. Eu fiz uma live com a Aldi há 15 dias e falei, Aldi, nos conta a história da Tecnopuc, a gente quer saber. Aí ele disse que na década de 90, eles tiveram a sorte de ter um pró-reitor que tinha cabeça inovadora. Então, na década de 90 começou a se ver essa tendência, essa necessidade de migrar para inovação. Então, a gente formatou agora, hoje foi lançado para os alunos, então a maratona de inovação vai ser com todas as escolas. Que legal. Gente teve várias reuniões de reflexão em como a gente criaria 4 desafios dentro de Smart Cities para envolver todas as escolas. Então, foi um exercício muito legal para nós, assim, de aprendizagem, essa questão multidisciplinar. E tanto é que um desafio a gente montou junto com a Escola de Saúde. Que legal. Justamente a digitalização de serviços de saúde e o quanto é necessário a literacia das pessoas também para conseguir utilizar isso. Então, tu falou antes de digitalização de processos, tem que pensar até que certo ponto, se a gente pensar em advogados mais antigos, talvez não consigam fazer processos digitais. Então, a gente tende a pensar muito sempre na ponta de inovação, tecnologia, financeira, fintechs, mas como é que eu vou dar literacia, conhecimento, ferramentas para as pessoas utilizarem? Pensando que a maioria das pessoas classe D e E não tem nenhuma conta em banco. Sim. Então, é uma discussão que a gente sempre tem. A gente aqui em Novo Hamburgo, a gente faz um trabalho aqui na OAB, essa atual gestão criou a Comissão de Advocacia e Inovação. Então, eu lidero o pessoal aqui em Novo Hamburgo, tirando o pessoal aí da zona de conforto, né? E é justamente isso. Essa semana nós tivemos a reunião mensal, foi com o Elias, que é do Badesul, né? Então, a gente teve também várias pessoas já de fora do direito, e esse assunto digamos assim, até de uma dificuldade intergeracional, né? De daqui a pouco tudo fluir, é um desafio, mas, enfim, se a gente vê só como um problema, a gente tem outro problema, né? Então, a gente tem que tentar uma inclusão digital, né? A minha mãe ali deu um okzinho. A minha mãe agora fez aniversário mês passado, eu dei para ela um Kindle. Olha só. Porque ela queria ler. Eu adoro ler assim, seja no celular, seja no iPad, enfim. Me adaptei super bem, né? Às vezes as pessoas não se adaptam. E ela aí... tá melhor do que eu, porque eu não consigo ler no Kindle, viu? E hoje ela passou por aqui em casa e aí fez uma visita, aquela meia distância, assim, né? Mas passou aqui. Ela me falou que tem um mês ela já leu mais de 4 livros pelo Kindle. Nossa, parabéns, viu?
né? Os leitores vorazes lá em casa sempre fomos nós dois, né? Eu e ela. Então veio vamos dizer, a minha veia de leitor voraz vem dela. E aí, mas é uma situação de inclusão e às vezes as pessoas não se adaptam, mas enfim, né? A minha, só para comparar, minha Vitória com a minha mãe foi chamada de vídeo no WhatsApp. Parou aí. Tudo que é. Minha filha compra flores para entregar para tua avó. Sou eu que tenho que comprar, porque os meus pais, como eles moram no interior ainda, eles têm medo de fazer qualquer compra no site, ainda achando que vão clonar o cartão deles na primeira conta, entendeu? Sim. Então, e é isso muito que a gente traz, e eu gosto. Como eu trabalho com comportamento financeiro, eu faço até um paralelo. Há 10, 15 anos atrás, quando a gente falava, a Bovespa tinha um programa. A Bovespa leva a bolsa até você. Então, eu lembro que eles tinham uma vanzinha que parava no calçadão, porque as pessoas não sabiam que era uma bolsa de valores. Sim. Isso foi no meu primeiro estágio, 2002, 2003. Então, a Bovespa vai até você. Há 10, 15 anos atrás, a necessidade de inserção de educação financeira hoje já está obrigatório no ensino fundamental. Então, são vitórias que a gente tem no lado da inserção dos indivíduos. E eu acho que numa ponta a gente está muito avançado em conceitos de inovação e na ponta de inserção do indivíduo em diversos âmbitos a gente está muito atrasado. E essa pandemia, ela demonstrou mais ainda essas diferenças, né? E é tipo questão dos alunos que moram no interior, aqui mesmo no interior do Rio Grande do Sul, que o pai tinha construído uma tenda. Então, isso é inserção digital, gente. Inserção digital. A bolsa, agora que a Caixa Econômica Federal está liberando, o que se representa aquelas filas na Caixa? São pessoas que não conseguem fazer no aplicativo. Exatamente. Então, é falta de inserção digital. Então, acho que a gente tem que cada vez mais também olhar para esse lado do indivíduo. E esse é um dos desafios que a gente está trazendo. Então, a Escola de Negócios, Saúde e Medicina. Como a gente consegue digitalizar serviços e dar acesso para as pessoas, mas também educar essas pessoas, dar literacia, para que elas não só tenham acesso, mas elas saibam o que elas estão usando. Porque daqui a pouco eu tenho acesso e não uso da melhor forma, que é o crédito, né? E é isso que motiva, por exemplo, a nossa live, né, de hoje. Porque vamos pensar assim, profissionais qualificados já, com uma boa formação, com todo o acesso online possível para melhorar no quesito finanças, e muitas vezes, vamos pensar assim, no sentido de ignorar, né? Não no sentido pejorativo, mas ignorantes no sentido de ignorarem a necessidade desse acesso, né? Então, incrível mesmo, parabéns para vocês pelo projeto. 7, o Instagram não é nada democrático, né? O Instagram derruba. Deu uma hora, ele derruba mesmo. Então, sim. já nos encaminhando... Pressão, né? É o nudge ali que está aparecendo ainda, contagem regressiva. Já nos encaminhando para o fim, tá? Te agradecendo de novo pela tua disponibilidade, pela tua simpatia, pela tua... Quem é professor, né? Sempre tem essa... A gente acaba puxando o lado da educação sempre, né? Eu sou advogado, o pessoal diz, mas tu dá aula, só dá aula? Não, eu também trabalho, né? Tu também trabalha, a gente dá aula, né? Então tá. Então eu vejo assim que a gente sempre acaba indo para o lado da educação, porque a educação é o que liberta, né? E eu acho que esses acessos, sejam pelo meio online, eu acho que as lives atualmente estão muito legais, e a gente poder abrir e botar a carinha também, a tapa, né? E bater um papo, quebrando barreiras, quebrando preconceitos, chamando pessoas de diversas áreas. Eu acho que nós vamos sair com esse ensinamento da pandemia, né? E assim, encontros como esse demonstram como a tecnologia agrega, né? E pode trazer melhorias, ensino de forma gratuita, né? Sempre falo dos 6Ds lá do Diamonds, né? Do processo de digitalização. Eu gosto muito, dentro de tudo que eu trago ali no meu Instagram, eu gosto muito também de trazer essa parte de... Hoje se fala muito de solidariedade, projeto social e tal. E as pessoas pensam, eu não vou doar porque eu não tenho dinheiro. Gente, hoje com a tecnologia, a doação é a transferência de conhecimento também. Então, tu não tem dinheiro, tu pode ser voluntário. Essas lives mesmo que a gente, como professor, está aproveitando para transferir conhecimento,
para ajudar as pessoas. Isso também é doar, também é um ato de responsabilidade social. Então, esse projeto que eu faço parte, que iniciou lá na Escola de Administração da URGS, que a PUC entrou de parceiro, é também uma espécie de doação, porque tu doa conhecimento. Então, se cada um puder ajudar a sociedade com o que tem de melhor, então não é dinheiro, gente. Doação, 10% é dinheiro, a gente tem N formas. Eu acho que agora é o período que a gente tem que, apesar de tudo, olhar pontos positivos, como o Rafael falou. E essa questão da tecnologia da inserção é um dos pontos positivos que a gente tem para esse ano, com certeza. Com certeza. Então tá, muito obrigado de novo pela tua disponibilidade. Foi muito legal, foi muito tranquilo, né? Obrigado pelos conceitos, obrigado o papelzinho tá aqui, ó, gente, eu nem olhei para ele. Ah, tá vendo? É assim que é bom, né? Faz a colinha, mas nem olha para a colinha. A colinha tá aqui, eu até esqueci dela. Isso é sinal de que foi boa. Que bom. Então tá. Conta sempre comigo também, tá, Fred? Parabéns pelo trabalho lá na PUC, parabéns para vocês da PUC. Realmente, a gente fez aquela imersão lá do MBA. Hoje eu não vou conseguir participar da aula do MBA, que agora às 19 eu tenho aula online, né? Então, só que é lá na ESPM. Então a gente estou transitando pelas universidades aí, e então não vou conseguir na aula hoje do MBA, né? Mas eu acho que o trabalho de vocês está muito legal lá. Que bom. Sigam assim. A PUC realmente não é à toa que ranking a ranking, ano após ano, a PUC se destaca. E não é rasgação de seda, né? É simplesmente aqui experiência de usuário, né? Porque eu também sou esse MBA, pessoal que não sabe aqui, eu estou participando como aluno, né? Desse MBA em Ecossistemas de Inovação, que é PUC, URGS e Unicinos, as três juntas, né? Então, um programa sensacional que tá ocorrendo. E que eu coordeno pela PUC. Viu? Então, a nossa conexão, né, para essa live veio de lá do MBA. Então, tá muito legal. E aí eu não canso. Todas as rodas, sempre quando eu falo, eu digo isso pro pessoal de Argente. Nós temos aqui em Porto Alegre um cenário que a gente pensa que só vê lá no Vale do Silício e tá aqui do nosso ladinho, né? E a gente fecha os olhos. Então, e, gente, parabéns. Quando tudo passar, aproveitem e conheçam o nosso campus. Como o Rafael disse, está excepcional. Vão lá e conheçam o campus, o Living, a Tecnopuc e tudo mais que a gente tem. Vale a pena. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Obrigadão para todo mundo que assistiu, pela audiência. Sigam a gente ali. Até mais. Beijos. Tchau, tchau.